estratificação social, tá? Pessoal, só por desencargo de consciência, eu vou pôr a lista de presença mais uma vezinha. Estratificação social, que nos fala exatamente sobre as diferenças que nós encontramos na sociedade, né? A desigualdade social e como a sociologia enxerga essa desigualdade, tá? É preciso perceber, primeiramente, que a desigualdade não pode ser vista como um elemento natural. Ah, é da natureza que haja desigualdade. Não, não é. A desigualdade é alguma coisa histórica. Tá? A desigualdade é algo histórico. Ela é construída e ampliada e mantida socialmente, historicamente. Daí a importância da sociologia lançar um olhar sobre ela. Para começarmos a pensar sobre estratificação, vejam só. Quando nós falamos, por exemplo, em análise de rochas, nós falamos em estratigrafia, né? Então você vai ver a formação geológica das diferentes camadas de rocha que compõem um terreno, né? No campo da geologia. No campo da sociologia, essas camadas são as camadas sociais, né? E como elas se organizam, e por que alguns têm mais e outros têm menos, porque alguns têm mais oportunidades e outros têm menos oportunidades, tá? Assim, né? Ó, grupos e camadas superpostas, uma sobre a outra, né? Lembrando que, nesse caso, a camada de cima se apoia na camada de baixo, né? Tá certo? Então, a camada de baixo fica ali oprimida, sem ter possibilidade de se posicionar, né? Camadas hierarquicamente, é bom destacar essa palavra também, né? Hierarquicamente superpostas, né? Alguns acima, outros abaixo, alguns mandando, outros obedecendo. Isso tem relação com a questão do poder, das instituições e o controle sobre essas instituições, a formação de grupos políticos chamados partidos que representam certos estratos sociais. E aí esses estratos sociais conseguem receber, no caso da democracia, votos de estratos sociais que têm interesses completamente opostos aos deles. Eles conseguem convencer o pobre a votar no rico. Tá? Então, temos aí, né, como cada um se posiciona diante das atividades que ele desempenha, né? Se a atividade é mais ou menos socialmente valorizada, tá? O papel que a pessoa tem dentro da sociedade, se ele é líder comunitário, se ele é jogador de futebol, se, enfim, ele tem papéis, assim, digamos, mais periféricos, né? Se ele é um político, dentro da estrutura social que você considera. Isso aqui é importante, que a gente dá sempre como exemplo a nossa própria sociedade. Mas numa sociedade tribal, por exemplo, você ser um grande caçador é ótimo. É ótimo. Você vai ter um papel social importante para aquele grupo. E aí você vai ser da camada dominante. Numa sociedade que nem a espartana, você ser um guerreiro, um cara que mata com facilidade, sem remorso e com eficiência, você vai ficar super bem, né? Então, cada sociedade, dentro da sua organização, tem esse ou aquele papel mais importante, tá? Assim, os vários estratos sociais se dispõem meio que de uma forma piramidal. Na opinião do Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro, ele dizia que a sociedade brasileira não era piramidal, que ela lembrava muito mais aquilo que ele chamava de uma gota, tá? Com um grupo na parte superior, muito pequeno, depois uma elite gerencial, depois um proletariado e um campesinato que se acha a classe média baixa, a classe C, e aqui embaixo os marginalizados.
tá? Pessoas que sobrevivem na rua, pessoas que, enfim, ganham sua vida de uma maneira um tanto quanto insegura. Para ele, a sociedade brasileira, para Darcy Ribeiro, tinha o formato de uma gota. Mas, para efeito sociológico geral, nós falamos em formato piramidal. 3 tipos principais, né, de estratificação: pela capacidade de compra e seu posicionamento dentro de uma economia de mercado. Quanto mais você consome, quanto mais você ganha e quanto mais o seu patrão ganha com você, melhor o seu posicionamento aqui. Essa tem que ser a medida do salário. O salário não é quanto o patrão me paga, mas quanto o patrão ganha comigo. Pensando no Cristiano Ronaldo, falar um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Imagine só, ele ganha uma fortuna. Mas quanto ganham com ele? Em venda de camisa, venda de direitos de jogos, etc. Tá? Então aí você tem os ricos, os pobres e os remediados, né? Aquelas pessoas que compõem a classe média, alta, média, média baixa. Depois a estratificação política, que são aqueles que têm poder e aqueles que não têm. Vários tipos de poder, né? O poder de fazer leis, de executar leis, e aqueles que simplesmente, eventualmente, têm poder de voto. E, por último, a estratificação profissional, a importância atribuída a cada profissional. Então, você fala para alguém assim, 3 mães se encontram, né? Uma mãe diz assim, meu filho é médico. A outra diz, meu filho é advogado. E a sua mãe diz, meu filho é professor de história. Tá vendo? Sua mãe querendo humilhar a mãe dos outros. Meu filho é economista. Meu filho é jogador de futebol. Meu filho é professor de sociologia. Isso, mãe, humilha eles. Então, cada sociedade elege aquela profissão ou aquele grupo de profissões que tem mais valor, né? No Brasil é o médico, engenheiro, economista, sei lá, advogado, né? Na Coreia do Sul é o professor, pelo menos lá. Tem um país no mundo, né, que valoriza professor. Bem, a estratificação econômica tem alguns modelos aqui para a gente ver em termos de salário mínimo, né? As classes baixas, as classes médias e médias altas e a classe mais elevada, né? Tá? Então, aqui nós temos até 1/4 de salário mínimo, até 3 salários mínimos. Então, o que dá para perceber? Que aqui, ó, nós temos... Deixa eu apagar aqui. Aqui nós temos a elite da miséria, né? Então, você pegou lá um grupo de pessoas para pesquisar e viu que esse extrato aqui, ó, puxa vida, eles ganham até de 3 a 5 salários mínimos. Tá? Um outro grupo ganha até 2 e um outro grupo ganha até 1,5, né? De 1/4 a 1,5. Então, mesmo aqui, você tem mais ou menos uma distribuição normal, tá? Essas são as classes sociais. Agora, tem um tipo de classificação que é com base nas castas, né? Que é definida aí pelo nascimento. O seu papel social, o seu prestígio, o que você pode comer, com quem você pode casar, enfim, né? A roupa que você veste tem a ver com a casta em que você nasceu. Era assim na Índia, durante algum tempo foi assim no Japão, algumas sociedades passaram por isso aqui, né? Na Índia ainda é muito forte, tá? Então, por exemplo, os sábios, é a classe dos brahmanes, né? Aqui, ó, cabeça dele iluminada, né? Os kshatriyas, tá? Que é outro grupo, né? Os kshatriyas, que são os... esqueci o que são kshatriyas agora, daqui a pouco eu lembro. Os vaishyas, que são os guerreiros, os sudras, que são os agricultores, kshatriyas são os comerciantes. E os dalits
que são os sem casta, né? São os párias, pessoas que não têm, que vivem à margem da sociedade, né? Fazendo os piores trabalhos, tá? Então essas são as castas, algumas das castas sociais indianas, né? No seu nascimento você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com a sua vida. Mais ou menos não, né? Sabe completamente o que vai acontecer com a sua vida. Sem mobilidade social, tá? Ó, você casa dentro da sua casta, você vive dentro da sua casta. O segundo tipo, aqui, ó. Kshatriyas, Vaishyas são os comerciantes, Kshatriyas são os guerreiros, Sudras são os Sudras, porra, Sudras são os agricultores, né? E Párias são os caras fora da sociedade. Brahmanes é sábio, né? Sábios. Então, e aqui é Kshatriyas. Bom, depois eu conserto. Só para vocês saberem que isso aí, então, na Índia, né? Ainda existe esse modelo de estratificação que são as castas. O outro modelo, aqui ainda, né? Esse modelo tem como base a religião, tá? Surge por motivos religiosos, né? A história que Brahma explodiu e na cabeça de cada um caiu, né? Caiu um pedaço de Brahma. Então, na cabeça dos Brahmanes caiu um pedaço de Brahma caiu nos braços do outro, na perna do outro, enfim. E nos párias não caiu nenhum pedacinho de Brahma. Esse rio aqui é o rio Ganges, né? É o rio sagrado deles. Então tem gente aqui, ó, tomando banho, né? Aqui mais para frente deve ter gente enterrando não, né? Pondo fogo aqui num morto, numa plataforma de madeira, e aí ele vai boiando e pegando fogo. Outros escovam o dente, outros lavam a roupa, mas o rio é sagrado. Depois, nós temos os estamentos. A gente diz que é uma sociedade dividida por estados, como era a sociedade francesa, por exemplo, antes da Revolução, tá? É muito parecido com o sistema de castas, mas aqui nem sempre existem pequenas exceções em que não é definido o estamento não é definido pelo nascimento, tá? Não é definido pelo nascimento. Por exemplo, existe uma pequena mobilidade social se você se destaca muito, se você passa a participar pelo seu mérito de uma casta, de um estamento superior, como por exemplo o estamento clérigo, né? O clero, você vira clérigo, tá? Então, na Idade Média, por exemplo, havia aquelas três classes, né? Aqueles três estamentos. Lembra o texto de Santo Agostinho, a cidade de Deus? A cidade de Deus é uma, mas é dividida em três. Na cidade de Deus, alguns lutam, alguns oram e alguns trabalham. Então, eram os nobres guerreiros, os clérigos e os camponeses, os trabalhadores. Eram os estamentos. Ah, olha aqui. Realeza, a família direta do rei, a alta nobreza logo abaixo, com os príncipes da igreja, né? Cardeais, arcebispos e tal. Depois, os cavaleiros, que tinham sangue azul, ou eventualmente eram chamados a fazer parte desse grupo quando se destacavam em alguma batalha. Tá? Depois vinha a turma que só obedecia. Artesãos e comerciantes, que depois começam a se casar, ou casar seus filhos, com membros da alta nobreza e da nobreza média, tá? Para poder participar dos favores do Estado. Os camponeses e aqueles caras que ficavam mais abaixo, né? Que não estavam ligados à terra, etc. E um grupo que depois vai formar as cidades, né? Vai formar os primeiros burgos, que não serviam nem para participar do sistema feudal. E vão formar os burgos e vão se transformar na burguesia. Essa aqui, ó, eu coloquei a frase do Santo Agostinho de Hipona aqui, né? E quando a gente falar em Revolução Francesa, o clero na Revolução Francesa é o primeiro estado,
a nobreza é o segundo estado, e o povo, camponeses, artesãos, burgueses, compõem o terceiro estado. Tá? A igreja, como eu disse, né, vai recrutar membros de estratos inferiores para poder fazer lá parte dos seus quadros. Inclusive, muitas pessoas davam seus filhos para a igreja criar. Havia nos mosteiros, havia nos conventos, nos abrigos lá, uma roda, a roda dos enjeitados. Você colocava seu filho desse lado, tocava um sino, a roda virava e seu filho era, então, resgatado, seu bebê era resgatado, né, para ser criado pela igreja. E ali ele ia ser padre, ia ser freira, né? Tá? Os servos, eventualmente, podiam ser emancipados por seus senhores, isso era raríssimo, mas podia acontecer, né? Algum homem do povo ser destacado pelo rei, ou, como eu falei, um comerciante se casar com um nobre, né? A filha de um comerciante se casar com um filho da nobreza, ou um filho de um comerciante se casar com uma filha da nobreza, tá? Aí você consegue alguma mobilidade. Isso era raro, né? Isso era muito raro. Ó, aqui, então, a igreja, né, meio que já criando seus futuros membros entre aquelas pessoas que eram rejeitadas. Até porque entrar para a igreja significava que você ia ter abrigo, comida, educação. Tá? Então, não era tão ruim diante do quadro que eles viviam, né? A rainha concedendo, aqui, olha que bonita essa cena, né? A rainha concedendo para um cavaleiro, né, seu título de nobreza, o cara virando cavaleiro, o casamento entre um membro da burguesia e um membro da nobreza, e a igreja aqui, né, amparando isso tudo, tá? E depois as classes sociais, né, que é a nossa atual divisão, né? A mais comum, a divisão, por exemplo, no nosso país é por classes sociais, tá? Aqui tem mais mobilidade vertical, né? Você, assim, transgeracionalmente, você vai melhorando a sua condição, pelo menos é isso que se espera, que ao longo do tempo você vá melhorando a sua condição, que você vá dando uma condição melhor de vida para o seu filho do que aquela que você teve, e que seu filho dê para o seu neto uma condição de vida melhor do que a que você deu para ele. Procurem pensar aí na vida dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, para, inclusive nós pais, eu como pai, destaco sempre e minto profundamente que vivia numa pobreza muito grande, que andava 50 quilômetros para ir para a escola, né? Que tinha uma refeição por dia e era pão e água, entendeu? A gente mente para vocês acharem que são privilegiados, tá? E aí vocês vão querer dar mais ainda para o filho de vocês. E vão mentir para o filho de vocês também, né? Bem, então tá aí, uma diferenciação a partir do poder aquisitivo, né? Então, o cara que vai para a Disney se considera melhor do que o cara que vai para o Beto Carreiro, se considera melhor do que o cara que vai para a Bertioga, se considera melhor do que o cara que não vai para lugar nenhum. Tá? Então, não são hereditárias. Sua família pode ser rica numa geração e depois perder. Inclusive, tem um ditado que fala: avô rico, filho nobre, neto pobre. Né? O avô acumula o dinheiro, o filho gasta e o neto não tem mais nada. Tá? Não são impermeáveis, quer dizer, uma pessoa de uma classe superior pode se casar com alguém de uma classe inferior e vice-versa, e você pode melhorar também, né? Tá certo? No entanto, a desigualdade é profunda, né? E a desigualdade só aumenta. Geralmente, a vida boa de um depende da miséria do outro, tá? O principal sociólogo que fala em classes sociais é o Karl Marx. Aliás, ele já define a história, o motor da história, como
a história da luta de classes, patrícios contra plebeus, servos contra nobres, e agora proletários contra burgueses. Tá? É isso que faz com que a sociedade se movimente. Tá bom? Nós vamos ter a infraestrutura econômica gerando uma superestrutura política, que vai depois se adequando a essa mudança econômica. Atualmente, nós temos a burguesia, que é a classe dos proprietários de terra, fábricas, proprietários dos meios de produção, e o proletariado, que são os proprietários da força de trabalho. Sendo que a propriedade privada é que faz essa clivagem, essa divisão entre os que têm e os que não têm. Então, os trabalhadores é que, na verdade, produzem, enquanto o proletariado, enquanto a burguesia se apropria daquilo que o proletariado produziu. Eita, nós! Tá? Por isso, ele defende a organização dos trabalhadores, para que eles, com o tempo, também se apropriem dos frutos daquilo que eles mesmos produziram, acabando com a desigualdade, acabando com a contradição que opõe explorados e exploradores, e fazendo uma sociedade sem classes, que ele chama de comunismo, que nunca existiu, nunca aconteceu, nunca deu certo, tá? Mas que também deve continuar como utopia lá para a nossa frente. Aonde esse modelo foi experimentado, o que nós tivemos, no final das contas, foi uma ditadura do partido, super autoritária, sendo ainda mais repressiva, talvez, do que o governo que ela pretendia substituir. Não houve a libertação dos trabalhadores. Mas a utopia está lá, deixa ela, para que a gente tenha um farol, um horizonte para ir lutando para melhorar as condições de todos sob uma perspectiva humanista dentro do próprio capitalismo. Tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de sociologia. Pessoal, rapidinho. Aqui tem comando. No pique, eu vou entrar com a aula de filosofia, do que é a aula mesmo? Ó, vocês estão vendo aí, ó, Kátia, bom dia, cardápio do dia, frango grelhado, aula de história, vamos ver aqui. Então, essa aqui já foi de sociologia, aula de história. Agora, gente, para nós encerrarmos os nossos assuntos de hoje, os nossos 4 encontros de hoje, eu pediria a vocês que buscassem dentro do âmago de vocês a força para suportar mais uma aula, agora a aula de história. A aula de história já é do caderno 2, então eu peço que vocês que estão por aí acessem o caderno 2, peguem aí na maleta de vocês o caderno 2. No caderno 2, nós vamos na parte de História do Brasil, que vai falar sobre mais um ciclo econômico, rapidamente, que é o ciclo da mineração. Olha lá, aula 5, página 264. Aula 5, página 264. Lembra? Ciclo pré-colonial, pau-brasil. Primeiro ciclo colonial, açúcar. No meio do caminho, nós tivemos a administração colonial, né? Capitanias, governo geral, invasões holandesas e formação do território, e agora estamos entrando do século XVII para o século XVIII, a partir das bandeiras de prospecção, no ciclo da mineração. Tá? Então, não se esqueçam de fazer esse link na mente de vocês. As bandeiras vão para o interior e conseguem, através da mitologia indígena, alcançar as regiões aonde
havia minas de ouro, minas de prata. Na mitologia indígena havia lá Cuiabá, montanha sagrada, né? Então, os próprios... Apresentando. Oi? Acho que você não está apresentando. Ah, perdão, pessoal, eu estou aqui. Obrigado por me avisarem, viu? Desculpa. Muito obrigado. Me perdoem por essa... essa falha. Ó, então, só para lembrar, né, para marcar aqui na gravação, página 264, aula 5, tá bom? Bem, então, a Cuiabá, como eu dizia, né, montanha dourada, montanha sagrada, né, a ideia de que o Brasil deveria continuar dando lucro para Portugal, tem que achar, o açúcar entrou em decadência, vamos achar outro jeito de dar lucro. Vamos lembrar que as bandeiras acontecem no contexto da União Ibérica. Pausa dramática. No contexto da União Ibérica, tá? Que vai acabar com a geopolítica de Tordesilhas e a própria colônia brasileira aqui, portuguesa, né, sob controle da Espanha, terá o incentivo da coroa espanhola para se lançar no interior em busca dessas novas minas de ouro. Aí, com o apoio dos índios, né, conhecendo e interpretando antropologicamente a mitologia indígena, chegamos às minas. Tererê, olha as bandeiras aqui, ó. Essas aqui são as bandeiras de prospecção, né? Partindo de Taubaté em direção ali a Minas Gerais, a Sabará, né? Essas outras aqui, ó, Cuiabá, depois que os paulistas são expulsos lá da região das Minas após a Guerra dos Emboabas, né? Quando já não tem mais índio para capturar aqui no sul, nas missões no sul e no centro-oeste, né? Os índios acabaram, tá? A luta contra os quilombolas, aqui Palmares, né? O Raposo Tavares dando esse rolê aqui, mas nesse momento que nos interessam são essas aqui, ó, que vêm para o centro-oeste do Brasil e encontram ouro, como a Anhanguera, né, por exemplo, o Diabo Velho, Bartolomeu Bueno da Silva, e esses outros caras aqui, né, ó, que vão lá para Minas Gerais, Sabará, Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, o Arraial do Tijuco, onde encontraram diamante, tá? Bem, ainda finalzinho do século XVII, né? Finalzinho do século XVII, nós temos aí Sabará e Caeté. Essas duas regiões aqui que estão próximas ali a Belo Horizonte, né? Hoje em dia ainda região metropolitana de Belo Horizonte, né? E depois Vila Rica, que hoje chama-se cidade de Ouro Preto, né? Congonhas do Campo, enfim. Toda essa região aí. Primeiro, o ouro explorado nas faisqueiras, né? É o ouro de aluvião, aquele ouro que fica faiscando a luz do sol. Aí o cara vai lá com a bateia, geralmente sozinho, em pequena monta, né? E vai bateando e vai conseguindo algum ouro ali para sobrevivência. Depois, a Grupiara, com os depósitos nas encostas das montanhas, já aumenta a exploração. Mas ainda estamos nas encostas. Aumentou a escala, eu estou lavando o barranco. Eu só vou explorar mesmo quando eu for para Lavra. Aí eu vou abrir poço e tal, mas aqui no Brasil nós nunca chegamos ao veio principal, tá? O português não quer isso, não. Ele quer pegar aquele ouro em pó, aquele ouro, eventualmente uma pepita e tal, mas sem chegar ao veio principal, tá bom? É gastar pouco para ganhar muito. Faisqueira, Grupiara e Lavra. Bem, aí, quando você ouve falar em ouro, tem uma corrida do ouro. Portugal fica quase deserta, né?
deserto. Portugal fica despovoado. Inclusive, Portugal, o governo português, proíbe a imigração para o Brasil com medo do despovoamento. Bem, evidentemente que quando você vai explorar ouro, você não quer fazer mais nada, né? E aí começam a faltar gêneros alimentícios que precisam ser importados. Da onde? Basicamente do sul e sudeste aqui do Brasil. As tropas por via terrestre, as monções por via fluvial, né, levam produtos do sul e sudeste, além do gado, cavalo, ferramenta, manufaturado, azeite, tudo lá para a região das Minas. E, vindo do Nordeste, os escravos que estavam, vamos dizer assim, ociosos com a decadência do açúcar. Se estabelece, então, um mercado interno no Brasil, e aí começam a surgir essas maravilhosas cidades históricas em Minas. Né? Olha que beleza, Ouro Preto. Quem nunca foi, vá para lá. Vá, vocês vão achar lindo Ouro Preto. Nossa Senhora. É muito lindo. Né? Olha os famosos janelões coloniais, né, pessoal? Ó, 3 modelos, né? Um mais requintado, com eira e beira, um com eira, e esse aqui, esse era o da moldura completa, chamada veneziana, né? Esse aqui era só para elite mesmo. Tá? Bom, logo a coroa organiza a exploração do ouro. Né? Primeiro, então, com o regimento, com a lei destinada a combater o tráfico de ouro, combater o contrabando. Cria-se a Intendência das Minas, que é um órgão administrativo da coroa portuguesa para garantir, para melhorar a fiscalização e evitar o contrabando. Tá? Policiar as áreas de mineração, garantir o pagamento dos impostos e julgar crimes de pessoas comuns, não de nobres, né? Os fidalgos tinham que ser julgados pelos seus pares lá em Portugal. Não eram julgados aqui no Brasil. Isso aqui era só para a chamada arraia miúda. Né? O superintendente é alguém muito poderoso, né? Claro, geralmente um engenheiro de Minas, com formação jurídica e português, não brasileiro. Defensor da coroa portuguesa aqui, tá, pessoal? As maiores fortunas do Império. Todas as regiões auríferas eram consideradas propriedades do rei de Portugal, que fazia um leilão, as datas, os leilões, né, para dividir os terrenos onde havia ouro. Então, você descobria uma região aurífera, comunicava à superintendência, a Intendência das Minas. O pessoal lá ia, da Intendência das Minas, dividia aquele terreno em datas, terrenos aí, e essas datas eram leiloadas. O cara que tinha encontrado a primeira data escolhia, que tinha encontrado o ouro, escolhia a primeira data para ele, e não participava do leilão. Claro, ele escolhia a data mais lucrativa, o que acabava determinando o preço dos outros terrenos em volta dele. Logo, a coroa começa a cobrar os impostos, e são vários, né? Ó, 20% o imposto tradicional português, chamado de quinto, um outro chamado de finta, quase meio quilo, né, de ouro por ano, não confundam com a derrama. O ouro, uma vez encontrado, tinha que ser levado às casas de fundição, onde ele era derretido. A coroa obtinha o quinto, os 20%, e pegava aquele ouro e transformava em barra. E só esse ouro em barra é que poderia ser negociado. Negociar ouro em pó era crime de lesa majestade, punido com a morte. Olha a barra aí, ó. Então, a barra recebia aqui o seu peso, né? A sua garantia de pureza através do selo real. De outro jeito, não poderia circular. Não poderia circular. Essa aqui é uma barra de 373 gramas. 300 gramas de ouro, então.
Tá? Aqui a prensa, né, ó, onde era colocado o selo real. Selo real, ó, o piso, que legal. Olha, bacana, né? Visitem Minas Gerais, gente. Minas é maravilhoso. Bom, continuando com os tributos, quanto mais escravo, mais ouro. Logo, vamos tributar os escravos. Capitação, com I. O número de escravos que você tinha trabalhando para você. Não importava se eles fossem produtivos ou não, se eles estivessem ligados à exploração de ouro ou não. Tem escravo, pagou. O que levava a uma super exploração dos escravos, né? Quer dizer, você punha o mesmo escravo para trabalhar mais. Mas aí você falava, pô, mas eu não tenho nenhum escravo, então você paga por você mesmo. Você conta como uma cabeça, ou duas, ou 5, ou 6, se for da sua família, para pagar o imposto da capitação. Quinto, finta, capitação e a famigerada derrama, imposta ao Brasil pelo Marquês de Pombal. Tá? Quando houve o declínio da produção de ouro, os portugueses achavam que estava havendo muito contrabando, inventaram a derrama. Cobrar os quintos atrasados, né? Estabelecer uma cota fixa de 100 arrobas, 1.500 quilos de ouro, 1.490 quilos de ouro, que deveriam ser mandados para Portugal. Tá? Ou ainda impostos que, eventualmente, a coroa portuguesa criava. Quando um rei ia casar, precisava dar o dote da rainha. Enfim, criavam lá um imposto e os colonos tinham que pagar. 3 grandes fases, né? Aquela fase da descoberta, o auge, que é a primeira metade do século XVIII, e a partir daí o declínio, até que esse ano eu coloco também, porque é o ano da Inconfidência Mineira, a exaustão, tá? Não vale mais, a produção se torna economicamente inviável, levando os colonos a tentar descobrir um outro produto. Aqui era para o Brasil ter se ferrado. Nossa sorte foi que a família real veio para cá. A família real portuguesa foi fugir de Napoleão e veio para cá. Bom, coloquei aqui no Cerro Frio, né? De vez em quando aparece questão sobre isso. O regime dos diamantes, que valem mais do que ouro. Está lá, tá? Então, o Cerro Frio, onde fica atualmente a cidade de Diamantina. Essa área tinha um regime militarizado, a coroa portuguesa cercou essa região, militarizou e leiloava o direito à exploração desse ouro para um cara só. Tá? Um deles, um tal de contratador João Fernandes, foi a maior fortuna de Portugal na época dele, morou aí, e foi daí que veio, por exemplo, a história da Chica da Silva, né? Chica da Silva. Tá? Então, o Arraial do Tijuco, lá no Cerro Frio, onde hoje fica a cidade de Diamantina. Está fechado, era militarizado o negócio, ó. Militarizado. E a produção controlada para diminuir a oferta e dessa maneira não reduzir o preço. Tá? Olha aí, ó, a igreja de Diamantina, o barroco mineiro, né? Que coisa bonita, né, pessoal? Quando vocês forem por aí, visitem as cidades mineiras. É tão pertinho e a gente não vai lá. Dá para ir de carro. Dá para ir de carro até no Alasca, né? Mas, enfim, era isso. Amanhã fazemos a correção dos exercícios dessa lição. E é isso aí. Tchauzinho. Boa sorte, fiquem com Deus, obrigado pela paciência e até amanhã.